Voltamos com o nosso Tome Ciência, com esse especial sobre a Amazônia, onde discutimos hoje peixes. Para isso, contamos com a presença do professor Éfrem Ferreira, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o professor José Alves Gomes, que estuda peixes elétricos. Temos também a presença do professor Carlos Edivar, lá professor da UFAM, e do Arnold Lupo, que é do Museu da Amazônia e está cada vez mais conhecendo peixes ornamentais, entre outros mais. Bem, professor Éfrem, aqui eu notei que antes de eu ir para o intervalo, você está querendo falar alguma coisa, então a palavra é sua. É a questão do consumo de peixe, né? De por que é que o consumo de peixe no Brasil ele é tão baixo comparado com o mundo. Na realidade, o problema é que nas cidades que são da orla marítima, da costa, o consumo de peixe é relativamente elevado. Mas o Brasil tem uma parte interior muito grande. E essa parte interior, tirando a Amazônia e um pouco Mato Grosso, o resto praticamente não conhece peixe. Então, faz com que não seja uma comida mesmo de preferência. No Pantanal? Então, no Pantanal tem um certo consumo, mas o Pantanal tem algumas características que são diferentes da Amazônia. Sim. O Pantanal, por exemplo, é muito mais forte na pesca esportiva do que na pesca comercial. No Amazonas, a pesca comercial é muito maior do que a pesca esportiva. E então, a tradição de se comer peixe na Amazônia é muito grande, é enraigada na população. E o pessoal gosta de peixe, então o gosto de peixe não é estranho para o pessoal da Amazônia. Mas realmente o preço do peixe, como o Zé Gomes falou, o tambaqui é mais caro do que frango. Né? Mas quando você for procurar as espécies mais populares, como o jaraqui, o curimatã, branquinha, aí você tem um preço muito mais acessível para a população de baixa renda. Você chega a comprar em feiras com 12 jaraquis por R$ 3,00, R$ 4,00, dependendo da época do ano, até mais do que isso. Então, o peixe também é um alimento bom, de alta qualidade nutritiva, acessível à população de baixa renda. Tá. O professor Carlos já está querendo também complementar alguma coisa. Vamos lá, professor. Eu gostaria de aproveitar a frase do colega José Gomes para colocar o seguinte: eu acredito que espécies de alto valor comercial, como o tambaqui, por exemplo, deveria realmente ser incentivada uma aquicultura, uma piscicultura de alto valor econômico, de alta intensidade, para ter processos semelhantes que ocorrem com o salmão. Tem um salmão selvagem com um preço bastante alto e um salmão de cultivo que é um preço mais acessível. Então você teria um produto que vem da natureza com valor de delicatessen, que está valorizando uma espécie que deve ser preservada. E que o próprio regulamentação econômica de preço garante que pequenas quantidades são necessárias para abastecer o mercado. Arnold, eu vi uma entrevista sua aí, pesquisando também na internet, onde você falava que existem peixes até que têm risco de extinção por serem pescados em épocas que deveriam ser proibida a pesca, né? Porque ele estaria na hora da reprodução, não tinha chegado a tamanho, é um fato? Sim, é verdade. Existem diferentes categorias de ameaça para diferentes espécies de peixes. Um dos mais famosos, por exemplo, é o pirarucu, né? Que já esteve dentro de alguma categoria de ameaça, hoje é reproduzido em cativeiro também. Ele é um dos principais itens de pesca aqui na região também. Felizmente tem vários projetos de manejo bem-sucedidos ao longo da bacia, o projeto Mamirauá, bem famoso. Tem outros projetos de manejo comunitário também no Purus mas agora. Não é conhecido como um projeto de conservação em geral. Eles conseguem fazer em cativeiro. Sim, é feito na natureza mesmo. Esses projetos de manejo são manejo de pesca comunitário mesmo para os ribeirinhos administrarem seus próprios recursos, na verdade. Eles mesmos tomarem conta e não deixarem, por exemplo, cuidando dos lagos para só serem despescados em certa época, quando os estudos demonstrarem que dá para fazer, e não deixar eles serem depredados constantemente, né? Isso tem dado muito certo, né? Essa é uma espécie bandeira para isso. Me parece que o pirarucu, professor Zé Alves, ele é o rei da coisa aqui da Amazônia, porque todo mundo, né, o bacalhau da Amazônia, todo mundo chegou aqui, tem que comer um pirarucu. Eu não gosto muito do termo do bacalhau da Amazônia, para falar a verdade. Mas falam isso. Mas eu já tive de perto a experiência de ver de perto essa iniciativa de se iniciar um programa socioeconômico com comunidades ribeirinhas, como o Arnold estava falando, de manejo de pirarucu.
e a partir de um manejo com as comunidades, esse pirarucu ser processado e aí entrar no mercado como o bacalhau da Amazônia. Eu acho que o pirarucu é nobre o suficiente para ser pirarucu salgado e não bacalhau, mas ele de fato é um peixe que pode ser considerado talvez um dos 2 principais peixes, talvez junto com o tambaqui, talvez seja o peixe mais apreciado e com um potencial gastronômico fantástico, né? Porque o pirarucu ele pode ser preparado e feito de várias formas, tem uma carne com uma textura interessantíssima também, você aproveita o lombo, aproveita a ventrecha, e ele... Ventrecha? Ventrecha, que seria parte da barriga, a barriga do pirarucu. Na verdade, você aproveita o pirarucu inteiro, né? Você aproveita é aquele que tem a língua que serve para lixa? A língua, né? Você aproveita a escama para lixar a unha. A bochecha do pirarucu é fantástica para fazer, o pessoal come a cabeça do pirarucu na forma de sopa. Enfim, é um peixe de primeiríssima qualidade e um dos principais. Por isso, também eu acho essa necessidade muito grande de se colocá-lo na lista de conservação e alternativas de manejo, né? Professor Efraim, na verdade, o trabalho científico de vocês em relação ao peixe, além, evidentemente, de conhecer o melhor possível o peixe, tem esse sentido também de proteção ecológica ou é mais a curiosidade mesmo do funcionamento de cada espécie? Não, é lógico que você só pode conservar, preservar ou manter uma coisa que você conhece. Então, tem a nossa curiosidade intrínseca, mas também a gente procura desenvolver estudos e pesquisas que, de alguma forma, contribuam para que essas espécies permaneçam nos seus ambientes naturais e não só em cativeiro. Porque, como o Zé Gomes estava falando, o pirarucu é um peixe emblemático da Amazônia. Ele era a espécie mais importante na pesca de Manaus até o início da década de 50. Tá? No fim da década de 50 foi que ele começou a sair e entrou o tambaqui, que começou a sair na década de 80 e está entrando o jaraqui. Então, uma sequência de espécies que foram sendo substituídas, mas a primeira espécie, a mais importante, era o pirarucu, porque ele tem uma característica especial, a maneira como ele é preservado. Ele é salgado seco. Então, numa época que não tinha geladeira, que não tinha gelo para conservar... Não, e mesmo no interior não tem muito ainda acesso à hoje energia tem. elétrica. Então, você manter um pescado apto a ser consumido durante longos períodos de tempo fez com que ele fosse, durante décadas ou séculos, a espécie mais importante da pesca na Amazônia. Mas é uma espécie que tem uma série de características intrínsecas a ela. É um peixe muito grande, que demora para se reproduzir. Para crescer também, né? Reproduz pouco, a prole dele é pequena, toma cuidado com a prole. O maior problema no cultivo dele é você reproduzi-lo em cativeiro. É difícil? Porque ele é um peixe muito grande, é um peixe de 100 quilos, 200 quilos. Um tambaqui de 30 quilos, você tira da água, aplica a injeção, faz a reprodução artificial, está garantido. Você pegar um pirarucu de 200 quilos, de 150 quilos para dar injeção, vai ser complicado. A tarefa dispendiosa. Então, esse talvez seja o maior problema para o deslanchar da piscicultura do pirarucu, seja a questão da reprodução. Você hoje depende da reprodução dele, não vamos dizer assim, artificial. Você coloca ele num tanque e espera que ele reproduza. Ou você captura na natureza os alevinos. Então, esse ainda é o grande gargalo para você cultivar o pirarucu do mesmo jeito que o tambaqui e a matrinchã hoje está sendo cultivado. Bem, além da ameaça do ponto de vista da preservação, pesca em tempo não correto, tem também a existência de muita sujeira na água. Aí eu remeto ao professor Carlos, que diz que já está estudando mutações genéticas por conta disso. Não mutações genéticas, não. O que seria isso que eu li? Não é bem minha área, mutações genéticas, talvez o professor Zé Gomes seja mais próximo disso. Células vermelhas, não estamos aqui. Eu li qualquer coisa da regulação genética. Na realidade, o que acontece é o seguinte, os rios amazônicos não são... Vou falar alguma coisa que talvez liminólogos me critiquem, mas não são intrinsecamente poluídos. Nós temos rios bem preservados. A preocupação maior, eu acredito, da classe científica e minha, são com alterações a nível regional. Por exemplo, a construção de hidrelétricas. Qual o impacto que isso tem sobre os rios? Daí,
com a fisiologia de alguns grupos específicos, com a necessidades da espécie que ela desenvolveu em processos evolutivos longos, por exemplo, fazer migração para reprodução. O que está acontecendo? Uma dificuldade. E esse processo foi desenvolvido há milhões de anos no processo evolutivo. Não é fácil mudar isso. Mudanças a nível global, nós estávamos conversando logo cedo, antes de começar a rua oficial, sobre a questão da cheia, que nós não temos tido secas que não são secas verdadeiras nos últimos 2, 3 anos. E existem espécies adaptadas a começar o processo reprodutivo em determinado momento do ciclo hidrológico. Regularam. Tem a ver com o nível do rio. Ou seja, porque ele se alimenta daquela floresta inundada? Esse processo, sim, provavelmente eles começam a desovar, um grupo de espécies começa a desovar no princípio da enchente, porque as larvas e os alevinos vão ocupar a várzea alagada, a planície alagada para se alimentar. Então tem um sincronismo entre isso. Um sincronismo também evolutivo. Então a mudança do timing desses processos que ocorrem a nível global, a ciclo hidrológico, nós não sabemos as reações com os peixes. Então isso é uma preocupação que eu acho que todos nós temos. E não sabemos exatamente como abordar ainda. Não existe um protocolo científico bem definido para isso. Eu estou vendo que a questão é muito mais complexa. Quer dizer, vocês estão estudando até a possibilidade de haver uma mutação mesmo na espécie, é isso? Veja bem, é que quando você tem uma mudança no ambiente, é claro que a espécie ela reage geneticamente, ela pode reagir primeiro fisiologicamente, tentando sobreviver. A espécie está tentando sobreviver, se adaptar a um meio em mudança. Né? O mundo é dinâmico. A questão é a velocidade das mudanças, que pode não haver uma reação suficiente. Que são cada vez mais rápidas. Né? As mudanças podem ser a nível de espécie, pode ser a nível de população, pode ser a nível de comunidade, porque uma espécie melhor adaptada para aquela situação de mudança pode se tornar dominante. O estudo em cada uma dessas escalas, a nível de espécie, com genética, vai por uma linha, população por outra linha, comunidade por outra linha. Está todo mundo querendo falar, eu vou fazer um pequeno intervalo. Quem primeiro pediu foi o Zé Gomes, eu prometo que começa o próximo bloco dando palavra a ele. Um instantinho só que a gente volta já já.